gente! Salve, salve! Mais um Bem Bahia no ar! Hoje te convidamos para um passeio muito especial. Do sagrado ao pop, do ancestral ao contemporâneo. Tudo com a cor, a cara, a voz e a força da nossa Bahia. Simbora! Tem a força e a sabedoria do povo pancararé. Uma viagem pela arte brasileira. Veio esse convite e essa parceria muito bacana para a gente, está aqui na nossa co-irmã, né? Um outro museu de arte moderna que é o MAM Bahia. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta. Os sabores da nossa ancestralidade. E energia inesquecível de um ícone mundial, Michael Jackson, que há 30 anos pisava em solo baiano ao lado do Olodum. A exposição Uma História da Arte Brasileira chega como um mergulho nas nossas expressões visuais. Fruto da parceria entre o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna da Bahia e o Centro Cultural Banco do Brasil, a mostra reúne cerca de 80 obras dos séculos 20 e 21. Um passeio por uma história da arte brasileira. Esse é o convite feito pelos curadores Raquel Barreto e Pablo Lafuente. O conjunto de obras que compõem a exposição abrange momentos importantes e decisivos da arte no país, que vão do modernismo ao concretismo, passando pela nova figuração até chegar ao presente. As imagens, ao mesmo tempo que contam a história da arte, também ajudam a interpretar o Brasil. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. O que você acha que caracteriza assim, a arte brasileira nesse período? Então, essa é uma reflexão que a gente fez quando a gente montou a exposição, porque essa é uma exposição que a gente fez para ser exposta na cúpula do G20. Então, ela era para ser vista pelos presidentes das 20 maiores potências do mundo. E o que a gente queria passar para eles era exatamente o recado de que o Brasil é um país que tem uma cultura forte, diversa e que responde aos principais anseios aí, da humanidade, né? Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá, viva a bossa. Essa exposição aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio em novembro de 2024. O MAM recebeu a cúpula do G20 e, na ocasião, nós fomos convidados a pensar uma exposição que pudesse apresentar a história da arte brasileira a partir dos acervos do MAM Rio. Nós montamos essa exposição em 2 lugares do museu. Foi um momento muito importante para a história do museu. E depois nós remontamos a exposição no Bloco Escola, que é onde o museu começou a ser construído lá no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. E aí a exposição também teve bastante audiência, as pessoas bem interessadas, e aí surgiu o convite do Centro Cultural Banco do Brasil de itinerar essa exposição. E a gente parou em BH, depois em Brasília, e como o CCBB de Salvador ainda não está pronto, veio esse convite e essa parceria muito bacana para a gente, está aqui na nossa co-irmã, né? Um outro museu de arte moderna que é o MAM Bahia. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança. A exposição reúne cerca de 80 obras do acervo do MAM Rio e está dividida em 5 fases da história da nossa arte. Esta sala é uma das mais transgressoras justamente por conter obras que representam rupturas importantes na arte brasileira. A exemplo do Parangolé, de Hélio Oiticica, que convida o público a também fazer parte do trabalho artístico. Os parangolés são um divisor de águas na arte brasileira. Eles foram criados por Hélio Oiticica em 1964, período em que o Brasil vivia uma ditadura militar. O trabalho é composto por capas, faixas e estandartes feitos para serem vestidos e dançados. Com um retângulo de pano de uma cor só. Alexandre, você gostou da exposição e o que você gostou?
Então, eu achei muito interessante, é um exercício para você pensar a história da arte brasileira. Me chamou a atenção que é tudo muito didático, então você não precisa conhecer muito a fundo. É um exercício de aprendizado também, então eu estou lendo aqui todas as sessões e aprendendo bastante sobre como a nossa arte se desenvolveu ao longo das décadas. Então, eu acho que nós temos um sonho de continuar itinerando com a exposição, subindo o Brasil, né? Indo para o norte, indo para outros estados do Nordeste, Centro-Oeste, porque a gente acredita que esse acervo não é um acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. É um acervo brasileiro, é um acervo do país, né? E todo brasileiro deveria ter a oportunidade de usufruir e de ter o impacto que essas artes, que essas obras de arte trazem na vida da gente. Uau, quanta imagem linda, super convidativa. E olha só, corre para ver porque fica em cartaz somente até o dia 28 de junho. Salva a data na agenda, hein? 28 de junho. A Jeombó, Histórias da Culinária Ancestral. É um livro que nasce do afeto, da oralidade e da memória. Assinado por vovó Cecília Xalá e Marlene da Costa, a obra costura comida, espiritualidade e saberes que atravessam gerações. Oizãe, oizambererum, oizãe, oizambererum, aizambereacá, aizambererum, aizambereacá, aizambererum. Então aqui, olha, está o Jeombó, que tem comidas e oferendas para vários orixás. Eram muito mais, mas as que estão aqui, são as tradicionais, das antigas, de meu tempo para trás. Quando pegar o livro, vai lembrar e vai dizer: oxente, não era assim que minha avó fazia? Está aqui no livro. Ceci, você bota esse tempero, faz isso e aquilo, orixá come. Eu disse, ele vai receber a energia do seu coração, de suas palavras e o seu carinho na hora que você está mexendo sua panela, você tem uma intenção boa. Uma literatura para ser degustada de muitas maneiras. Bom, uma delas é saboreando uma deliciosa receita que está no livro e que Marlene aqui prepara. Ela que se diz a cozinheira do livro oficial. Aqui é um efó, Marlene, já está no fogo. Já está no fogo, é um efó de capeba. Eu tenho aqui também outras folhas que fazem o efó. Eu tenho aqui a bertalha. Eu tenho a taioba. A taioba é uma folha que a gente tem que ter muito cuidado, tem que conhecer bastante da folha. Eu tenho aqui no quintal, mas quando eu preciso mesmo, eu mando trazer de Cachoeiro ou de Santo Amaro. E tenho também aqui a língua de vaca, que é mais popular. Começamos com um projeto que se chama Cozinhando História, onde eu cozinho e ela conta história. E daí foi surgindo a ideia de trazer, né, essas receitas que foram, muitas das receitas foram perdidas, né, trazer autêntica. Aê, Ulubajé, Ulubajé, Jeombó. Aê, Ulubajé, Ulubajé, Jeombó. Ulubajé, Jeombó. Olubajé, Jeum, Araí, todo o corpo, Ará, corpo, aí é terra, que nunca falte comida para aqueles que caminham sobre a terra. Aê, Ulubajé, Ulubajé, Jeombó. Aê, Ulubajé, Ulubajé, Jeombó.
Olubajé, Ajeumbó, Olubajé, Ajeumaraí. Tem coisa mais bonita que uma cozinha que guarda história? Ê, lindeza! A Jeombó é um daqueles livros para a gente ler devagar e saborear. Agora aproveita, respira, bebe uma água e não saia daí, porque no próximo bloco tem o Rei do Pop nas nossas telas. Até já! Estamos de volta com Bem Bahia e a gente já vai rapidinho para o interior do estado. Em Glória, encontramos um povo que celebra, resiste e ensina: os pancararés. Os pancararés vivem na cidade de Glória, no norte da Bahia, a cerca de 480 quilômetros de Salvador. A nossa equipe chegou lá justamente no Dia dos Povos Indígenas, 19 de abril, e acompanhou o Praiá, uma celebração aos encantados que é restrita aos homens e que utilizam roupas consideradas sagradas nos rituais. E aqui estamos no Terreiro Mestre Nascente Fonte Grande, território dos pancararés, reconhecido oficialmente há mais de 35 anos, onde a liderança daqui é uma cacique, Mãe Senhora que está aqui há muitos anos nessa história, né, Mãe Senhora? E que também cuida de uma das manifestações culturais mais importantes aqui, né? A manifestação do Praiá é porque é através dos encantados que eles dão a luz a gente e eles curam aos doentes que estão. O Praiá, né, é uma manifestação cultural que vem dos nossos antepassados. E aí a gente vem transmitindo essa cultura para os nossos jovens, para que não acabe, para que sempre venha a fortalecer o território enquanto povo pancararé. Para o ritual do Praiá, é preparada uma bebida feita da entrecasca da jurema. O vinho da jurema é uma ciência do índio. A gente faz o quê? A pessoa vai na jurema, pega a raiz dela, entendeu? Salva ela, pega a raiz e aí prepara ela num aguidar. E aí a pessoa faz a obrigação que tem que fazer e distribui. As mulheres têm destaque no terreiro, inclusive entre as lideranças, Maria Pequena é magé, a expressão feminina de pajé. Como é que a senhora recebeu aí essa bênção, né, na sua vida de se tornar uma magé? Essa bênção foi Deus que mandou para mim, né? Porque ninguém aprende com os outros, a pessoa aprende de si próprio. Aí Deus me deu essa oportunidade de eu ter aprendido, eu ajudar, ensinar, entendeu? O povo, alguém que chega doente, necessitado, eu ajudar e ficar bom. Como é que a senhora se mantém firme e forte nessa atuação? A senhora enfrenta muito preconceito, como é que é? Enfrentei muito preconceito, assim que passei a ser cacica. O primeiro que me disse que eu não podia ser cacica foi o tio do meu marido, que Deus já levou. Mas eu falei, sentia muito preconceito, mas hoje já está mais moderno, todo mundo me respeita, eu amo todo mundo me ama, tanto jovem, adulto, criança, idoso. E assim, o Terreiro Mestre da Nascente Fonte Grande, que tem mais de 60 anos, perpetua uma história de luta e resistência que é ensinada aos pequenos nas escolas do território pancararé. A escola, ela tem, né, nós temos o Ângelo, que foi uma das primeiras a ser fundada aqui dentro do território, e tem mais duas, né, no caso a de Batista e a da Serrota, que é dentro do território, e a gente trabalha, né, essa especificidade de cultura, levando os alunos não só na teoria, mas também na prática, trabalhando artesanato, trabalhando a ciência, trabalhando a dança, o toré, as rezas, as crenças, as missas, né, tudo envolve essa cultura
que é grande dentro do Pancararé. O que está movimentando a cena cultural da Bahia? Espetáculos, shows, lançamentos. Marcos William, conte tudo pra gente, não nos esconda nada. A melhor dica para quem está na região de Paulo Afonso. Que tal fazer os caminhos do Cangaço? Esse é um passeio onde é possível mergulhar na nossa história e na nossa cultura, relembrando personagens icônicos que marcam o nosso imaginário até hoje. Quem nunca ouviu falar de Lampião e Maria Bonita, o casal que desbravou o sertão? Pois é, agora é a sua vez. Não é isso, é que é... O quê? O quê? Me diz. Não, eu não sei como dizer, Diz com as tuas palavras. A vida tá muito pesada. O filho do premiado dramaturgo francês Florian Zeller chega a Salvador. A peça acompanha a história de Lucas, um adolescente de 16 anos que enfrenta um intenso processo de depressão. Um espetáculo para toda a família refletir. Eu tô tão feliz, sabia? Fazia tanto tempo que a gente não ficava assim, os três juntos, né? Eu tô doidinho, aqui ó. Uma mão direita na cabeça e a outra na boquinha. Descendo vai ralando, vai sendo a cinturinha. Para tudo! Eu quero ver todo mundo ralando no pezinho com os grupos Patrulha do Samba e Samba do Pretinho, em um momento único no Cine Teatro 2 de Julho, em Salvador. Os anfitriões do Chocolate do Samba conduzem uma homenagem aos grandes mestres. Você não perde por esperar na dança do pezinho que agora eu vou mostrar. Eu disse rala no pezinho pra ver se ela quer. E rala no pezinho pra ver se deseja. Rala no pezinho pra ver se ela quer. Luz, câmera, ação! Na onda das cinebiografias, chega nas telonas o filme Michael, que resgata a trajetória do rei do pop. Após alguns anos de expectativas, Michael, o filme, está entre nós. A cinebiografia do rei do pop, Michael Jackson, segue emocionando plateias pelo mundo e em Salvador não tem sido diferente. Eu achei uma maravilha, porque eu sou muito fã de Michael. Me emocionei, gostei muito. Ninguém conseguiu ficar quietinho na poltrona, não. Todo mundo dançou, se emocionou muito, porque é uma história que toca muito a gente. O sucesso do Michael Jackson se deve à dedicação, ao enorme talento que ele já nasceu portador e acredito que a sintonia com a humanidade que ele representou enquanto artista, a proximidade com o público, isso foi determinante para o sucesso que até hoje perdura, né? Como grande artista que ele é. O povo baiano abraça o fenômeno pop que é Michael Jackson não é de agora. Muito antes dos concursos de sósias dos shoppings de Salvador, um acontecimento marcou a linha do tempo da Bahia e do bloco afro Olodum, a vinda de Michael Jackson para a gravação do videoclipe de They Don't Care About Us, dirigido por Spike Lee, que em 2026 completa 30 anos. Então chega uma ligação e nessa ligação pergunta-se se o Olodum tinha interesse em gravar com um grande artista, um outro grande artista da música dos Estados Unidos, assim como tínhamos gravado com Paul Simon. De imediato dissemos que sim, perguntamos quem era esse artista. E foi dito que era segredo de Estado. Tempos depois recebemos letra da música e uma fita cassete com o instrumental da música, né, com harmonia e melodia, e com uma voz qualquer. Em cima disso,
Neguinho do Samba criou os arranjos maravilhosos de percussão, mais de 200 percussionistas naquele momento, fez a gravação e mandou de volta. Resultado, só informando para a gente quem era esse artista praticamente nas vésperas de Michael Jackson chegar. Nossa, um momento inesquecível na minha vida, né? De Bira Bad Boy para Bira Jackson. Foi muito mágico, muito espontâneo também, né? Ele se emocionou bastante. Se emocionou ao ponto de, quando terminou o clipe, ele começou a chorar. Né? Os olhos avermelharam, marejaram e as lágrimas começaram a descer. Não era um choro de tristeza, não era um choro de dor, era um choro de emoção. Era o encontro dele com a ancestralidade de origem africana. Antes do Michael chegar no Largo do Pelourinho, veio um sósia, né? O sósia dele para poder marcar esse espaço de Michael Jackson, por onde ele ia passar e como seria o início da gravação. Mas, sem dúvida alguma, o fato de ter gravado com o rei do pop, com Michael Jackson, com a grande estrela da música mundial, isso projetou ainda muito mais o Olodum. A imortalidade do rei do pop. A obra dele é atemporal, assim como também os fãs, né? Que trazem e revivem, mesmo aqueles que não são tão fãs, têm a sua forma de homenagear. E eu acho que isso mantém também muito viva a originalidade do rei. E por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência, pela escuta, por estar sempre com a gente aqui nesse programa. E não esquece, segue e compartilha também nas redes sociais, ajuda a espalhar esse programa pelo mundo. A gente vai, mas a gente sempre volta e eu continuo esperando por você. Agora, aumenta o volume para curtir ele, que é o maior astropop de todos os tempos, Michael Jackson!